Vamos começar aqui agora a cozinha da cliente Regina e Haroldo, tá? É uma cozinha grande, cozinha L, já tem pedra no local, mas eu ocultei a pedra aqui para facilitar aqui, visualizar. Tem essa parte aqui de cima da coifa que tem uma tubulação externa, mas isso aqui a gente já vai ver daqui a pouquinho quando chegar na parte superior aí. Vou começar aqui por baixo. Aqui é a parte de onde tem a pia. Aqui eu pedi os painéis editáveis, não tem furação, então essa caixa vai ser montada no parafuso. Tem base de 25 mm, travessa atrás, a de cima e a de trás também todas de 25 mm para dar uma estrutura boa. Então é uma caixa que vai funcionar com duas portas e canto reto. Tem uma distância aqui que já está aí no desenho executivo, né, com as medidas. Aí na sequência vem a lateral aqui. Essa lateral vai ser montado um nicho embaixo aqui, a régua, né, de tamponamento. Aqui tem um nicho também com duas bases, inferior e superior inteira, alinhado com a caixa, e duas laterais. É um nicho sem fundo que vai ser colocado um porta-pano de pratos. Do lado dele tem uma caixa de lava-louça. Essa caixa já é com um tamponamento de 18 mm. Ela vai ser usada a própria estrutura de tamponamento nas laterais. Ela já vai funcionar como a caixa da máquina de lava-louças e já deixar os 2,5 de tamponamento, igualar com a régua aqui de baixo. Lembrando que essa parte aqui pode parafusar, legal. Agora desse lado aqui não pode colocar parafuso, então tem que colocar ou cavilha, fixar com a cola, a cavilha e o parafuso chanfrado, né? Mas não colocar parafuso externo. Dando sequência, aí tem a prateleira também, que é de 25 mm. Tem o fechamento do canto, já é uma peça já na medida, para dar o cálculo depois da porta. Aí vem um fechamento que vai igualar aqui ao tamponamento do lado, que vai continuar fazer a viradinha do L aqui com um outro balcão. Aí é um balcão padrão de fábrica, na cor branca mesmo. Ele tá ao lado dele, tem uma caixa também construída com painéis, com uma base bipartida e duas laterais, que essa é a caixa do forno. Essa parte de baixo aqui é aberta justamente para ventilar a parte do forno. Aqui vai ser colocado a estrutura do forno. Essas duas bases aqui, se for o caso, pode até levantar elas um pouco na hora da instalação do forno, poder alinhar o centro do forno, né, com a máscara. Aí seguindo tem um módulo de porta-latas, do lado um gaveteiro e do outro lado aqui também um outro gaveteiro, todos com corrediça invisível, corrediça oculta, né? Aí vem a barra de tamponamento embaixo para igualar com o outro lado aqui. Por isso que esse pedaço aqui vai ter esse fechamento e esse tamponamento grudado no gaveteiro. Então essa barrinha de fechamento é para dar o ângulo do vão da porta aqui. E desse lado aqui, duas barrinhas, uma barra que é de tamponamento, já para poder nivelar e igualar com o final da pedra. Depois aqui vai entrar a lateral do canto. Aí segue colocando a parte interna, o porta-latas, né, aramado, as duas portas do armário de canto. Essa porta aqui é com dobradiça comum, dobradiça normal. Já a porta aqui do lado é com dobradiça para canto reto. A dobradiça para canto reto, essa que vai aqui desse lado. Continuando aqui, a porta, a máscara do forno. Aí tem a representatividade do forno, né? As frentes de gaveta e as frentes do gavetão. Então essa aqui é a estrutura inferior abaixo da pedra. Aí aqui já é com a pedra, né? Já volta a pedra no local. E aqui do lado, grudado
com esse tamponamento alinhado aqui, ó, o final da pedra. Vai entrar uma lateral, que é a lateral para tamponar o canto. Ela vai ficar alinhada com o tamponamento por baixo. E aqui já começa outra cor. Essa parte de baixo da pia é uma cor mais escura, um cinza mais escuro. E já aqui na lateral é o nudivel, né? Já é uma cor mais clara. Aqui desse lado tem uma particularidade. O gesso, ele é exatamente assim, um quadrado. E abaixo do gesso o eletricista fez uma canaleta de mais ou menos uns 5 centímetros. Essa canaleta grossa aqui, aonde aqui na lateral desce um fio, que é o fio que vem do quadro de luz para alimentar o forno e o fogão de indução. Então ele desce aqui atrás do armário, vai descer por trás aqui do afastamento do armário. Então vou ter que fazer um cortezinho aqui na base um encaixezinho só por trás do armário. Ele vai descer, vai vir aqui por baixo, vai entrar aqui, vai seguir por baixo da pedra para chegar ali onde, aliás, ele já está instalado, né? Então desse formato aqui, ele vem lá do quadro de luz e acompanha esse pedaço. Por isso que aqui vai ser feito um afastamento. Eu coloquei aqui 2 barras de afastamento na parede. Então vai ter 2 peças de 25 milímetros, que vai um pouco abaixo da altura da canaleta. Aí essa peça aqui pode até afastar um pouco daqui, não precisa estar exatamente grudado ali, para deixar um espaço para descer a fiação. Aí aqui embaixo, para sustentar o armário, para ele não ficar tendo que ter trabalho aqui na hora de apoiar o armário, dei 2 réguas aqui embaixo para escorar o armário por cima. Então essas 2 réguas alinha ela aqui pela altura da outra caixa, né? Pela mesma altura da outra caixa, não do tamponamento, da caixa. Aí vai descansar o armário de canto em cima dela, para ficar dessa forma aqui. E aí não ficar sofrendo muito na hora de colocar. Vai ter uma folguinha tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, para poder ajustar, já que é meio complicado esses armários de canto L por conta do esquadro da parede. Mas aí essa régua já ajuda a sustentar. E ao mesmo tempo esse afastamento aqui já deixa livre a passagem dessa canaleta e não atrapalha aqui o gesso, né? Encostar. Então o armário não vai encostar no gesso, vai ficar uma folguinha ainda aqui. Tem 2,5 cm, esse gesso tem uns 2 centímetros. Aí mesmo o armário passando na altura do gesso não vai pegar, não vai atrapalhar, que ele vai ficar desencostado da parede. Aí na sequência vem uma caixa alinhada por baixo, só que ela é um pouco menor na altura, porque aqui em cima eu fiz um complemento com uma caixa montada com painéis. E depois da prateleira eu coloco aqui. Pronto. Então uma caixa montada com painéis, é lateral, base, fundo, lateral e base superior. Por que 2 caixas ao invés de uma inteira? Que é de cima, para não ter que recortar a caixa, fazer encaixe, nada mais, nem colocar afastamento. Só a caixa de cima está afastada, avançada, seguindo o alinhamento da outra caixa aqui do canto. Então ela está um pouco menor na profundidade em relação à parte de baixo do armário. Aí para finalizar, para ficar tudo escondido, uma lateral aqui de tamponamento. Aí sim a lateral vai ter que fazer um recorte, que aí não tem jeito. Tem que fazer o recorte de acordo com a canaleta e o gesso, para poder dar o acabamento aqui na parte da lateral. Aí vem as 2 barras de tamponamento escorado em cima dos armários, barra de 6, e as 2 peças de fechamento para encostar no teto e ajustar de acordo com a altura do pé direito. Então essa é a parte estrutural de baixo da pia e da lateral do canto aqui. Agora vamos começar aqui na parte mais chatinha, que é essa parte superior aqui do lado da coifa. Aqui vai um nicho embaixo. Vou começar pelo nicho, mas
certo? Não é essa a ordem, né? Mas vamos lá. Aqui é o tamponamento, aí segue duas barras de tamponamento aqui na lateral, para dar um afastamento aqui da fiação. Essa barra aqui pode avançar, é só para um apoio mesmo, para apoiar a caixa. Aí tem a estrutura do nicho. Atrás do nicho aqui tem duas reguinhas para deixar afastado, para justamente deslocar alguma tomada para ligar aqui, para se caso o cliente quiser ligar algum aparelho aqui dentro. Tem um fundo avançado, pode usar a fiação aqui e jogar uma tomada aqui dentro do fundo do nicho. Aí a base superior do nicho, a base superior e a base inferior, elas são maiores, elas passam e as laterais ficam por dentro, como está aqui na caixa. Então essa caixa pode ser toda parafusada, porque ela é tamponada e ela avança coisa de 1,5 cm, 1 centímetro, 1,5 cm. Tem que ver a medida que está aí no desenho para frente. Então esse nicho ele fica se destacando em relação ao tamponamento. Aí vem mais duas barrinhas de tamponamento ali. Aqui é uma caixa padrão de fábrica que vai em cima do nicho. A outra caixa é uma caixa montada com painéis, a mesma ideia aqui do nicho de baixo, toda no parafuso, e ela é menor na profundidade em relação a essa outra caixa de baixo, justamente para a gente não ter que fazer corte, evitar cortar, porque ela vai pegar no gesso. Então essa parte de cima desse módulo ela é menor na profundidade, por isso que eu construí isso com painéis. Embaixo aqui segue outro módulo padrão. Então tem um módulo padrão aqui, outro módulo padrão aqui, e vem um módulo em cima para dar o mesmo alinhamento. E para ficar tudo, né, igual, aí eu pedi duas pecinhas aqui para ficar com as laterais, né, duas peças de 15, pode parafusar por cima, então elas vão vir por dentro dessa caixa. Visualmente ela vai dar o efeito de uma caixa só quando tiver com as portas, mas ela é uma caixa menor em cima em relação às duas de baixo da caixa de fábrica. Aí vem o tamponamento, fechamento e o tamponamento da lateral. Os tamponamentos passando 2,5, tamponamento superior deitado, tamponamento de cima fechamento. Aí o tamponamento da lateral aqui vai ter que ajustar o gesso, fazer o encaixe. E aqui finaliza esse lado aqui. Deixa passando, o nicho ele vai sobressair, sempre passando um pouquinho. E aqui tem um tamponamento na lateral recuado e o nicho está avançando. Agora aqui do lado tem um módulo de canto. Aqui do lado tem um módulo que eu montei ele com painéis. Tem que prestar bastante atenção porque está todo picotado aqui com painéis. Eu tentei evitar ao máximo ter que fazer muito recorte, né? Vamos lá. Aqui embaixo começa simples, com um basculante padrão de fábrica, uma caixa comum. Aí segue um tamponamento alinhado com o final, passando um pouco aqui, encostando na parede ali. Do lado um fechamento, até aí sem muito segredo. Esse fechamento eu não precisei até a parede. Entra do lado dele um outro fechamentinho barra tamponamento, só que é um fechamento de 2,5. Então aqui vem uma peça menor de 18 e aqui uma de 25. Do lado dele vai entrar um nicho. Aí é um nicho padrão de fábrica, ele vai praticamente morrer quase no alinhamento da janela. Aí tem uma divisória e duas prateleirinhas pequenas. É um nicho decorativo somente. Aqui vai fazer esse Lzinho aqui para dar uma estrutura. Então montou essa parte de baixo aqui, estruturou. O nicho já ele vai alinhar com o tamponamento. Então não vai ter tamponamento embaixo do nicho, vai ser o próprio nicho alinhado com o tamponamento. Aí começa a construir a parte de cima. Vem duas bases de 15. Aí dois tamponamentos, aliás, dois tamponamentos por cima aqui de 18 para fazer esse L. Depois as duas bases de 15,
Aí essa base fica um pouquinho avançada, né? Tudo deixando 2,5 aqui na frente. Aí vem a lateral, a outra lateral aqui para fechar o canto. Então esse canto ele fica avançado. Esse avanço justamente é a diferença aqui de cima do gesso. A única coisa que vai ter que fazer nessa lateral é o recorte quadrado aqui na lateral, bem justo com a tubulação, porque depois a gente vai cobrir esse recorte. Só desse lado aqui que vai precisar fazer. Aí aqui vem um fundo de 15, um em cima do outro. Esse fundo ele é fixado em L assim, dessa maneira. Depois vem a base barra prateleira, aí parafusa por cima. Essas duas partes aqui pode cavilhar ou colar, se bem que não vai precisar nem colar, porque vai entrar um fundo aqui em cima para facilitar até a fixação. Aí fixou dessa forma. Para poder cobrir esse duto, a gente vai colocar um fundo avançado, e esse fundo também aqui vai ficar praticamente rente com a lateral da caixa. Aliás, com a lateral não, com a prateleira, né? Aí aqui sim pode parafusar tanto por baixo quanto aqui por dentro. Ele vai cobrir, vai funcionar justamente para cobrir essa passagem da tubulação. Aí por cima vem a outra lateral não, a base, né? Vai funcionar como base prateleira. Aí ele alinha com esse fundo, nesse alinhamento aqui, ó. Pode parafusar por cima, né? Ou prender por trás. Essa caixa aqui toda ela pode ser montada fora, né? A gente está montando aqui para ver o passo a passo. Depois, para finalizar, vem outro fundo de 15 por cima. Pode parafusar. Ele vem apoiado na prateleira, na parte de trás aqui. Dá para ver que vai ficar dessa forma aqui. Vai ficar praticamente uma escadinha. Vai fazer um dente, tanto desse lado quanto desse lado aqui. Tá fazendo uma L aí para poder livrar essa tubulação. Então essas duas laterais vai cobrir isso. Aí dando sequência, finaliza aqui em cima com o final da base superior. Aí aqui em cima pode unir com chapinha, aquela chapinha de 9 furos, né? Chapinha reta. E aqui parafuso, porque depois a caixa vai ser tamponada. Depois na sequência vem, coloquei a porta embaixo lá, e os dois tamponamentos da lateral, que aí sim vai cobrir todos os parafusos que foram utilizados. Vai funcionar aqui como tamponamento. Aqui vai morrer rente, vai só fazer o recorte do gesso, vai alinhar com o nicho, final dela do tamponamento é alinhada com o nicho. E desse lado aqui, para fazer o recorte, o tamponamento tem que ficar também bem justinho aqui no recorte da tubulação. Que aí vem o tamponamento, fechamento, e aqui sim vem tipo de uma prateleira. Essa prateleira tem que fazer esse encaixe e esse recorte aqui da coifa. Aí vem um tipo de um fundo mais avançado cobrindo toda essa parte da coifa, e uma outra prateleira por cima para dar um detalhe aqui decorativo. Deixa o mesmo espaço, coisa de 5, 6 centímetros assim. E aí ele vai dar essa visão aqui de longe, né? Aqui só voltando a posição das portas para ver como vai ficar. Então aqui segue as 3 portas de MDF em cima, as 2 portas de canto com dobradiça de 165 graus e 2 portas de vidro reflexo perfil champanhe, puxador aba. Então essa aqui seria a parte da cozinha mais complicada, vendo que esse lado aqui é o mais complicado na minha opinião.
E aqui para finalizar vem uma porta. Essa porta não é basculante, é uma porta de giro. Eu coloquei um puxador aqui no meio, que é para... Esse puxador no meio é só para poder visualizar bem. Vai ficar um alinhamento de acordo com o basculante lá. E vem uma outra portinha aqui no canto. Essa portinha também. Esse armarinho de canto aqui. Aqui a gente vai utilizar a dobradiça de canto 165. Aqui no desenho não está aparecendo, mas vamos colocar a dobradiça com um ângulo maior de abertura. Agora, para finalizar, desse lado aqui tem duas geladeiras. Como a abertura dessas duas portas aqui, elas são bem justas, o que acontece? Não dá para colocar lateral de geladeira nem na direita nem na esquerda. Então essas duas caixas foram feitas sem lateral de geladeira. E para avançar o gesso, a gente colocou um afastamento aqui, umas barras de 25 mm fixadas na parede. Aí vai vir as duas caixas presas a essas barras, não encostadas na parede, sim fixadas nessas caixas. Então, essas barras tem que estar bem presas na parede, fixar elas na caixa. Aí vem o tamponamento, sim, tem que fazer um encaixe no gesso, né? Tamponamento inferior, um pouco acima da geladeira aqui. Alinhar a altura dessas caixas, vai ficar alinhado com a parte, com a demais cozinha, né? A altura por cima vai ficar o mesmo alinhamento. Tamponamento, fechamento, prateleiras e as duas portas. Então essas duas caixas vão ficar nessas condições aqui, sem lateral da geladeira indo até o piso em nenhum dos lados. Aí no final de tudo vai entrar um carrinho aqui. Esse é um carrinho solto com rodízio de silicone para apoiar praticamente o filtro. Então são 4 rodinhas de silicone, uma base passando de fora a fora, as duas laterais de tamponamento vindo por cima, fundo vindo por dentro. Aí tem um módulo inferior aqui, módulo com prateleira, um módulo superior com duas gavetinhas com corrediça oculta, então a caixa individual fixada por cima dessa outra caixa. Então, para finalizar a parte superior, uma porta de giro embaixo e duas frentes de gaveta em cima. Aqui é para colocar o filtro, acho que era o filtro que estava guardando aí. Então, finalizando, esse é o resultado final na montagem. Lembrando mais uma vez que a parte mais detalhada é essa, e reforçando que vai dobradiça de canto 165 graus, tanto nessa porta quanto nessa porta. E essa porta inferior vai dobradiça de canto reto, tá? Mesmo que elas não estejam aí todas juntas para ferragem, mas vai ser solicitado essas dobradiças aqui para poder estar finalizando essa parte aqui das portas. É isso aí, fechou.